Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre os transtornos de ansiedade nos idosos. Eu sou o Henrique, sou reitor de psiquiatria e vamos lá. Então, um pouquinho sobre a classificação atual. No CID-10 é dividido em transtornos fóbicos ansiosos, e aí entra a agorafobia, transtorno de fobias específicas, fobia social. Tem a outra categoria são os outros transtornos ansiosos, onde entra o transtorno de pânico, o TAG, e aí eles têm também os toques e as reações ao estresse e transtorno de ajustamento, onde entra o TEPT. Indo para o DSM-5, eles classificam lá em transtornos de ansiedade, em que contemplam daí todos os transtornos fóbico-ansiosos, e os outros transtornos ansiosos. Então, são todos esses transtornos de ansiedade puros em si, né? Como TAG, pânico, as fobias específicas, agorafobia. E, separadamente, tem a classificação dos transtornos obsessivos compulsivos. Lembrando que no DSM-4, os transtornos obsessivos compulsivos entravam junto com os transtornos de ansiedade. No 5 foi separado. Mas como tem muitos artigos assim que estudos que foram feitos levando em consideração a classificação do DSM-4 ou mais antigo, eu vou manter esses grupos do TOC, dos transtornos relacionados ao trauma e estressores, porque tem muita coisa falando disso ainda nos artigos sobre ansiedade. E aí tem a classificação dos transtornos relacionados ao trauma, né? Onde entra o TEPT, transtorno de ajustamento, etc. A ansiedade é um dos fenômenos psicopatológicos mais comuns entre os idosos. A sua forma subsindrômica é mais prevalente do que a depressão e do que os transtornos cognitivos. E aí, por forma subsindrômica, entende-se sintomas ansiosos ou traço, ansiedade, traço um pouco mais intenso, mais intensificado do que o normal. Ou seja, sintomas que causam prejuízo na vida até certo ponto, mas não em número de sintoma e intensidade para ser considerado como um diagnóstico em si. Aí entra preocupação excessiva ou só sintomas físicos de ansiedade sem todo o resto que caracterizaria algum outro, um TAG, por exemplo, enfim. A prevalência geral varia de 1,2% a 28%, e as prevalências específicas são de 7,3% do TAG, que é o mais comum no idoso, 3,1% das fobias específicas, 1% para o transtorno de pânico e 0,6% para o TOC. Então, como que a gente vai fazer essa avaliação dos transtornos ansiosos no idoso? A entrevista deve ser feita com o paciente e com o cuidador, preferencialmente, e tem que lembrar que no idoso tem uma tendência deles a normalizar ou diminuir alguns comportamentos ansiosos, como medo de sair de casa ou medo de cair. Eles vão dar várias justificativas buscando normalizar esse isolamento, por exemplo. E deve-se investigar na entrevista, principalmente a intensidade dos sintomas e se tem um prejuízo no funcionamento, basicamente, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que manter em mente na entrevista do idoso e que tem alguma suspeita de que haja um transtorno de ansiedade. A primeira coisa é que as queixas do paciente ou dos cuidadores sejam possivelmente medos e preocupações normais do envelhecimento, como limitações na mobilidade, que podem gerar medo de sair de casa. É importante, na hora de a gente diferenciar um estado emocional não patológico de um estado emocional patológico, nesse caso de uma ansiedade não patológica, de uma ansiedade patológica, de um transtorno de ansiedade, é justamente a gente identificar o contexto em que está acontecendo esse sintoma, né? Que nos últimos anos, na psiquiatria, no DSM-5,
A gente tem deixado muito de lado a avaliação desse contexto, né? São só feitas listagens de sintomas e critérios, mas na avaliação de vida real, e já tem, na verdade, uma história em que isso é levado em consideração aí de mais de, né, 2.000 anos na psiquiatria clássica, e que a gente leva em consideração o contexto, tem que ser levado em consideração o contexto para avaliar. E a proporcionalidade dos sintomas da pessoa, né? Faz sentido ela estar ansiosa com essa situação? Faz sentido ela estar tão ansiosa assim com a situação? Então, isso é uma das primeiras coisas para a gente manter em mente. A segunda coisa é a ansiedade associada à demência. É basicamente ver se esse quadro de ansiedade é primário ou é secundário a uma demência. A terceira coisa são que doenças orgânicas podem mimetizar sintomas ansiosos, tipo uma insuficiência cardíaca congestiva, ou um paciente pós-infarto, ou um DPOC. Até podia ter colocado DPOC. DPOC é muito comum de mimetizar sintoma ansioso e muitas vezes pode ficar comórbido também. Então, no idoso, é muito importante levar em consideração a doença orgânica, doença médica, né? Enfim. Uma quarta coisa, como eu já falei, são levar em consideração as comorbidades. ICC, depressão, malignidade, Parkinson, doenças autoimunes, doença do colágeno, endocrinológica, todas as possíveis. Uma quinta coisa para mantermos em mente são as diferenças na apresentação entre adultos jovens e idosos. Por exemplo, em idosos podem ser mais frequentes as fobias de situações ou estímulos inanimados, como trovões, e em adultos jovens é mais comum fobia de animais. Uma diferençazinha bem peculiar, né? E lembrar que o worried well como sintoma em idosos, independente de transtorno diagnosticável. Worried well seria aquela pessoa muito demandante dos serviços de saúde, né? Que não tem nada de errado com o corpo dela, mas está sempre buscando. Seria uma forma mais leve de hipocondríaco. E que no idoso a gente tem que pensar nisso como um sintoma de algum outro transtorno, como o TAG. Não só que seja um transtorno somatoforme, por exemplo. A gente tem que fazer uma história detalhada, com detalhes sociodemográficos, doença atual, início, duração, progresso, e aí que aquilo que eu falei de intensidade dos sintomas e funcionalidade, se já teve problemas parecidos no passado, problemas de saúde e tratamento sendo feito, comorbidades, né? Problemas visuais ou auditivos, que é muito importante no idoso, uso de substâncias e possível abstinência de substâncias, aí incluindo tanto drogas ilícitas como medicamentos, avaliação cognitiva, suporte social e nível de solidão, atividades do dia a dia e limitações no dia a dia, estressores possíveis, o tal do contexto que eu falei, e história familiar. A gente tem que investigar possíveis medicamentos que possam estar induzindo, causando ou intensificando essa ansiedade, porque muitas vezes, reduzindo a dose, ou retirando, ou trocando uma dessas medicações, a ansiedade pode cessar. Algumas dessas medicações, as principais são a levodopa, que é muito comum que um idoso esteja utilizando, amantadina, bromocriptina, os imaus, os antidepressivos tricíclicos, cafeína, anfetaminas, metilfenidato, teofilina, interferon. A gente também tem que prestar atenção aos fatores de risco que possam estar aumentando a chance desse idoso desenvolver um transtorno de ansiedade. Alguns deles são sexo feminino, poucos anos de estudo, menor nível socioeconômico, não ter filhos, ser solteiro ou viúvo, doenças crônicas, prejuízo funcional e evento traumático na infância. Para fazer o diagnóstico, a gente precisa de uma história detalhada, com identificação dos fatores de risco, e os possíveis diagnósticos e manifestações nos idosos são os seguintes que eu vou falar, que são segundo, né, as classificações do DSM-5 e CID-10. As fobias específicas, que são muito comuns, normalmente de início cedo na vida, não de início na velhice. E os sintomas mais comuns na velhice, daí a manifestação mais comum na velhice, é o medo de cair.
Então, como a gente bem sabe, os transtornos de ansiedade, eles tendem a mudar no decorrer da vida. Então, é muito comum que a gente tem um indivíduo de 85 anos que, desde que era criancinha, tinha lá a fobia específica de tempestades, de chuva, e ficou anos assim. Aí, durante a vida adulta, ele conseguiu lidar com essa questão da tempestade, ficou com uma ansiedade subsindrômica de chuva só, mas desenvolveu uma fobia social. Passou grande parte da vida assim, chegou na idade, né, chegou, ficou mais velho, foi se isolando mais e isso começou a ficar mais natural, ser isolado. E essa fobia social já não ficou mais tão prevalente, né? Também foi reduzindo um pouco o nível com que a pessoa se importava com o desempenho, com os outros, com o julgamento dos outros. Mas essa ansiedade migrou para um medo de cair. Então, para as fobias específicas, isso é muito importante. O TAG, como eu falei, é o mais comum dos transtornos de ansiedade no idoso. Também costuma ter um início cedo na vida e o curso é crônico. Sintomas comuns de manifestar no idoso é a ansiedade de doença e preocupação com a saúde, né? Porque eles já estão numa época em que tem mais problemas de saúde, estão mais próximos da morte, tem mais hospitalizações. Então, é a mesma coisa que as fobias específicas. Se quando adulto jovem, esse paciente com um TAG tinha mais preocupações financeiras e com seus familiares, depois aí de seus 80 anos, 70 anos, depois de tantas hospitalizações, de estar tomando medicamento para outras condições de saúde, de já estar aposentado, as preocupações migram para questões mais de saúde. Não que não possa ter ainda as outras, né? Mas são os mais comuns. A fobia social também com início mais cedo, né? Sabe, mais comum se iniciar lá por volta dos 12, 13 anos de idade e ir permanecendo. Pode ser difícil de identificar por isolamento e diminuição de conexão dos idosos, né? O idoso por si só já vai ficando mais isolado por outros motivos e aí pode ficar meio misturado, as coisas difícil de identificar uma fobia social. O TEPT, que no idoso é mais comum a forma subsindrômica, né? Normalmente vai ser crônico e com menos fenômenos de reexperiência e dissociação e mais fenômenos cognitivos e de humor. Até essa semana passada a gente tinha discutido um caso, acho que a Isa tinha discutido com a doutora Marcela, sobre justamente, ou a Carol, eu não lembro agora, mas enfim, de um caso de uma paciente com vários sintomas depressivos crônicos já há muito tempo, e que estava lá com um F34, um F33, mas tinha uma história lá de 40 anos atrás, um evento específico que tinha acontecido que tinha desencadeado tudo isso. E aí a gente aventou, né, a doutora e a residente aventaram de novo a hipótese de ser, na verdade, um TEPT crônico, né? Um TEPT não tratado, e que aparentemente é bem comum em idosos. É mais comum do que a forma aguda, com dissociação, flashback, enfim. Tá. Ataques de pânico, né? E aí eles colocam ataques de pânico mesmo, não transtorno de pânico, que é menos comum no idoso. O transtorno de pânico diagnosticável menos comum ainda e tem menos perda de funcionalidade que no jovem, provavelmente também pelo isolamento costumeiro do idoso já, que muitos idosos tendem a se isolar mais, talvez eles tenham uma menor perda de funcionalidade, os ataques de pânico, né? E o toque, que no início, depois de 55 anos, é raro. Se tiver, é bom procurar causas orgânicas para isso, ou outras comorbidades psiquiátricas que podem estar simulando um toque. Pode fazer parte do quadro clínico de uma demência, né? E é comum haver acumulação como sintoma, não tanto obsessões e checagens, etc., mas acumulação. Tcharam! E algumas diferenças entre jovens e idosos. Antes eu só citei um exemplo, aqui vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses transtornos. O TAG no jovem costuma ter mais tensão muscular, preocupação excessiva, fadiga, insônia. No idoso também.
Como eu falei antes, o conteúdo das preocupações é que tende a migrar com a idade. Pânico, nos jovens, sintomas é mais intenso e pode gerar mais perda de funcionalidade. No idoso, menos sintomas somáticos e cognitivos. O toque nos jovens tem mais compulsões relacionadas à contagem e simetria, e no idoso, mais obsessões religiosas e de contaminação e a acumulação, que eu falei antes. O TEPT, no jovem, tem mais sintomas psicológicos mais severos, e no idoso, sintomas físicos mais severos, mais comprometimento social e evitação. É importante a gente excluir outros diagnósticos quando a gente se defronta com um idoso com sintomas ansiosos, excluir outras doenças que possam estar simulando, né? E aí, detalhando um pouquinho mais, por sistema, pensando no neuro, é possível AVC, AVC prévio com sequelas, Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla, tumores, sistema cardiovascular e pulmonar, angina, prolapso de válvula mitral, arritmias, broncoespasmo do DPOC, no trato gastrointestinal, síndrome do intestino irritável, do sistema endocrinológico metabólico, hipoglicemia pode simular sintomas ansiosos, hipertireoidismo, feocromocitoma, hiperparatireoidismo, câncer, insuficiência hepática, hipo e hipercalcemia. E na parte nutricional, deficiências de B1, B6, B9 e B12. Então, é bom a gente fazer uma investigação básica, né, para excluir essas coisas, tanto as comorbidades clínicas quanto psiquiátricas, quanto para dar um diagnóstico mais preciso. E para isso a gente vai fazer uma investigação complementar e uma investigação com escalas para ansiedade. A investigação complementar é importante porque no idoso vai acontecer mudanças metabólicas que pode colaborar e pode acontecer espontaneamente também uma diminuição do apetite, que vai aumentar a fragilidade, que vai daí aumentar as interações farmacológicas por causa de uma perda de peso, uma perda hidroeletrolítica por causas nutricionais, o que vai acabar agravando uma deficiência nutricional ou até causando uma deficiência nutricional. Então, por isso, é importante a gente pedir um hemograma completo, glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada, creatina e ureia, TSH-T4 livre, sódio e potássio, cálcio, parcial de urina, screening de drogas e exames de imagem se necessário, se você pensar em algo que você quer excluir. Radiografia de tórax, pensando nas doenças pulmonares, um eletro, ou um ecodoppler se tiver uma questão cardíaca a ser investigada e se já não estiver investigando com um médico específico, né? Isso pensando no screening para situações principais aí de ansiedade, né? Que a gente pede muito mais coisa no screening quando a gente está atendendo no ambulatório geral do idoso, né? Para excluir outras daí, doenças infecto-contagiosas, etc. Isso que aqui não é tanto o caso. As escalas específicas vão ajudar a diagnosticar uma ansiedade subsindrômica, né? Que pode ser mais difícil de definir, de identificar. Essas escalas são úteis porque a ansiedade é subdiagnosticada no idoso. A escala a ser usada depende do tempo disponível e do propósito. E o padrão ouro, no geral, é a Geriatric Anxiety Inventory, GAI. Aqui tem as escalas para cada objetivo, né? Então, ali o tipo, né, que é de observador, aí tem a Hamilton, a Beck, a geriátrica que eu falei, né? Tem as que são de uso próprio, né? Que o próprio paciente preenche, as multidimensionais, a de ansiedade na demência. Aí, alguns diagnósticos diferenciais importantes são os efeitos colaterais de medicamentos, uso de drogas e álcool, comorbidades clínicas e outros transtornos mentais, incluindo prejuízo cognitivo. Aqui a gente tem uma tabelinha que eu fiz para resumir algumas das principais diferenças das principais queixas trazidas pelos pacientes entre o transtorno depressivo maior, os transtornos ansiosos e envelhecimento normal. Então a gente vê que, dentre todas essas queixas, as que mais assim seriam indicativas de ansiedade é a preocupação excessiva, que pode ter na depressão também, na depressão ansiosa, mas que nos transtornos ansiosos é mais intenso.
e a dificuldade em respirar, que na ansiedade é muito comum, mas a gente tem que checar comorbidades no envelhecimento normal, ver se essa dificuldade para respirar, antes de falar que é um transtorno ansioso, sintomas de pânico, enfim, ver se não é, na verdade, um DPOC, um enfisema pulmonar, né, uma ICC, um tumor no pulmão, enfim, tem que fazer uma investigação clínica antes, né, como eu falei antes. Aí tem outras queixas que são mais comuns na depressão, como as queixas de memória, queixas de humor, as mudanças de apetite, anedonia, desesperança. E que no envelhecimento normal não é para ter, né? Queixas subjetivas de memória, um pouquinho. Mudança de sono, a gente sabe que tende a diminuir o número de horas de sono, tende a ser um sono mais entrecortado, mas nada comparado com a insônia de uma depressão, de uma ansiedade, né? E a anedonia e desesperança, obviamente, não é para ter no envelhecimento normal. Aqui, comparando um pouco a ansiedade na velhice com a demência, e aí alguns comportamentos ansiosos, entre aspas, que são mais comuns em um ou em outro. Em azul, os que são mais comuns na demência, como a rigidez, a acumulação e o wandering off, o se perder por aí, que eu coloquei lá embaixo, são todos mais comuns na demência, que não são tão presentes na ansiedade na velhice, né? A pessoa sair, se perder, não é um quadro de ansiedade. Poderia ser, sei lá, teve um ataque de pânico e dissociou, mas é menos comum do que na demência. Então, ficar alerta. Em vermelho, eu botei os que são mais comuns e mais fáceis de diferenciar no sentido da ansiedade, como a preocupação, sintomas físicos inexplicáveis, ficar preso em casa, só com uma ressalva que, é claro que na ansiedade, se ficar preso em casa, tem mais a ver com vontade própria, isolamento social, fobia social, né? Enfim. E na demência é mais involuntário, né? O paciente não sabe muito bem por que quer ficar em casa ou precisa ficar em casa por outras pessoas, né? E os que eu deixei em preto são os que são muito parecidos entre os dois, né? Inquietação, tem na ansiedade e na demência, agitação psicomotora, talvez seja um pouco mais comum na demência, mas é comum nos dois. E distúrbios de sono também pode ser um pouco pior na demência, mas que é comum nos dois. O tratamento. Então, primeiro a gente tem que escolher o local do tratamento. A maior parte vai ser ambulatorial. As indicações de internamento são depressão grave comórbida, transtornos de ansiedade grave e resistentes ao tratamento, pouco suporte social e necessidade de separação e estressor crônico, e doenças clínicas comórbidas necessitando de avaliação e manejo. Os tratamentos não farmacológicos, que muitas vezes o início vai ser feito só com medidas não farmacológicas e vai ser o suficiente, ainda mais quando for ansiedade subsindrômica ou um transtorno de ansiedade leve. É muito importante começar com a psicoeducação. É um trabalho que eu tenho percebido que é muito importante, não só com os idosos, mas que é justamente essa psicoeducação com as emoções, né? As emoções não patológicas, que parece que tem ficado cada vez mais incomum das pessoas aprenderem a lidar. Então, a gente orientar quanto à ansiedade, que é uma emoção normal, que é uma emoção que é compreensível a pessoa sentir nesse ou naquele contexto, como ela pode lidar com isso, a questão da aceitação da emoção não patológica, né? E lembrar que um cuidador atencioso e encorajador é meia batalha ganha. Então também é algo para educar a família e explicar a importância disso. Aí, alguns do's and don'ts da psicoeducação, que são algumas coisas meio, meio óbvias assim, mas é bom deixar registrado, né? Dos do's, ou seja, faça, que é bom, fale em tom neutro, use frases curtas e simples, fale devagar. Dê uma instrução por vez e, ao perguntar, dê duas escolhas de cada vez, em vez de deixar a pergunta aberta. Nos don'ts, não faça, usar o tom de voz severo, usar palavras negativas e diminuidoras e perder a paciência com o idoso ou com a família. Outra intervenção não farmacológica são as mudanças de estilo de vida,
que também vão ser super importantes e às vezes só a psicoeducação e mudança de estilo de vida, se bem aplicada, pode até evitar uma necessidade de uma psicoterapia. Então, atividade física, isso ajuda a dar um senso de controle para o paciente, o que pode ajudar a diminuir a ansiedade de queda, por exemplo. Poucos minutos por dia já aumenta o fluxo sanguíneo e o metabolismo cerebral. Às vezes é um idoso que acreditava que não podia fazer porque ele é velho e doente e que se ele fosse fazer isso, ele ia se machucar e ia cair. E o familiar, por ter medo, se preocupar, não saber como se comportar, acaba indo na onda e ficar cuidando, super protegendo. Às vezes é um passinho nosso como profissional de incentivar a atividade física, assegurar que é benéfico, assegurar que vai ajudar, que se for feito progressivamente, né, a gente aumentando a intensidade aos poucos, com os cuidados adequados, é seguro sim, a gente dando essa segurança, eles talvez comecem a fazer. E aí, com poucos dias ou semanas, o idoso vendo que ok, é tranquilo fazer isso, ele já começa a diminuir a ansiedade dele, começa a diminuir o isolamento social dele, com uma coisa simples como essa, né? E não precisa ser exercício extenuante, uma simples caminhada em ambiente externo já é suficiente, como eu falei, né? 10, 15, 20 minutos que ele veja que ele consegue andar sozinho, que ele consegue sair de casa. E se em cadeira de roda a gente mostrar que dá para fazer exercício com o tronco, com os braços, que ele não precisa se deixar definhar e perder massa muscular porque tem cadeira de rodas. Dá para pegar pezinho, dá para ajudar a fazer fisioterapia, enfim. Uma coisa agora muito comum que tem por aí, aqueles estica-velho que chamam, né? Que é algo que já pode ser muito benéfico, né? Vai ajudar a alongar, vai ajudar o idoso a sair de casa, pelo menos. O sono, é comum notar avanço de fase, sono interrompido e menos horas. Então, como tem isso normalmente, é importante que a gente ajude eles a fazer uma higiene de sono e abaixar as expectativas com o tempo de sono, né? Eles não acharem que eles vão conseguir dormir lá 10, 9 horas, igual faziam quando eram jovens, que chegavam cansados de um dia inteiro de trabalho e deitavam na cama e dormia na hora, dormia a noite inteira e acordava no outro dia sem nem saber o que estava acontecendo, querendo dormir mais. Não, agora talvez eles vão dormir 5 horas por noite, 6 horas por noite, mas que a gente ajude a ser um sono mais saudável, né? Sem estímulos luminosos, em lugar escuro, menos barulho, e talvez estimular atividades nesses horários a mais que o idoso vai ter acordado, né? Às vezes vai acordar 5, 6 da manhã, ele não queria, preferia ficar dormindo, mas se encontrar alguma atividade para fazer nesse horário, pode ajudar. E a nutrição, né? Que ajuda a manter padrões hidroeletrolíticos, muitas vezes é o suficiente para resolver a situação também. Manter uma rotina de dieta básica diária já resolve, porque a gente sabe que, principalmente entre aqueles que moram sozinhos, às vezes a dieta deles é pão com café com leite 2 vezes por dia e só. Não toma água, não come mais nada. Pense o quanto isso desbalanceia os padrões de hidratação e de minerais, enfim. E vitamínicos também, né? Terapia comportamental, aí tem a terapia de relaxamento muscular progressivo, a dessensibilização sistemática, principalmente para fobia e medo de cair, né? E aí entra aquela questão da atividade física gradual e com alguém junto, né, ajudando. Terapia de exposição e resposta, principalmente para o toque, e o MDR para o TEPT. Terapia cognitiva, né, a TCC, também engloba psicoeducação, habilidades para manejo da ansiedade, reestruturar cognições disfuncionais e trabalhar sobre comportamentos desadaptativos. É claro que eu não vou entrar em detalhe das técnicas de fazer isso em cada terapia, né? Não Mindfulness é a habilidade de focar no agora, focar inicialmente em cada sentido individualmente e gradualmente ir aprendendo a focar nas emoções, reações e respostas. É uma ferramenta muito útil nessa idade para lidar com todas as mudanças que ocorrem, né, corporais, mentais, sociais, familiares, que é o que eu falei de emoção não patológica, né? Eles vão ter muita ansiedade mesmo, subsindrômica, como eu falei,
mas num contexto que faz sentido sentir aquela ansiedade, né? Eles vão estar com medo de morrer, um medo legítimo, né? Porque teve, sei lá, 3 infartos, tem enfisema, então é uma ansiedade que faz sentido ele ficar ansioso. Mas como que a gente vai ajudar ele a lidar com essa ansiedade? Como que ele pode aceitar essa ansiedade e incorporar no dia a dia dele? E parar de se julgar pela ansiedade que está sentindo, aprender a diferenciar o que é quando começa a ter falta de ar e palpitação pela ansiedade e o que é uma falta de ar e palpitação por causa da doença que ele tem. É possível de a gente ajudar eles a fazerem essa diferenciação. Às vezes o abandono também faz sentido também ele ficar triste, ansioso, com medo de isolamento, medo de ser abandonado, quando tem uma família que realmente os abandona. Né? Isso não é um transtorno. A gente tem que ajudar de qualquer forma eles a lidar com essa ansiedade. Então aí entra o mindfulness, que é uma ótima ferramenta para isso. E os outros tipos de terapia, né? Como a yoga, que envolve o alongamento e tal, pode ser muito bom para o idoso. Arte terapia, dança terapia, musicoterapia, reabilitação cognitiva com jogos de memória, atividades mentais, etc. Atividade social e networking, terapias alternativas como massagem, reiki e outras. Todas muito úteis no idoso, né? Porque ajuda a estimular a parte cognitiva, todas elas, a estimular a socialização, não deixam atrofiar essas funções, né? Seja funções físicas, mentais ou espirituais. E agora a gente entra no tratamento farmacológico de cada transtorno. Eu não vou me delongar muito, mas eu vou citar as principais evidências. A regra inicial no idoso é start slow, go slow, and titrate up to usually half of the adult dose. Né? Então, usar uma a metade da dose do adulto e ir devagar até chegar lá, né? Porque a gente sabe que o metabolismo do idoso, acho que foi a Carol falou na aula dela de psicofarmacologia, o metabolismo é mais lento, tem alterações farmacocinéticas e dinâmicas que vão alterar, né? Os inibidores seletivos são a primeira linha, no geral. Se não funcionar, a gente tenta os duais. Se os duais não funcionar, tem os atípicos, né? Como a mirtazapina e outras como a buspirona. E os benzodiazepínicos a gente usa de forma cautelosa e temporária nos idosos pelos riscos de queda, de confusão, enfim. Então, no TAG, a primeira linha são os inibidores seletivos, duais e a buspirona. Segunda linha, a mirtazapina, pregabalina, os tricíclicos e um imal ali, a tianeptina. E terceira linha, os benzos, imunoterapia, né? Isso que ele está querendo dizer. Para fobias específicas, também em primeira linha os inibidores seletivos. O RIMA ali é uma sigla para IMAL também. É o que eu achei estranho, mas enfim, é o que está nesse artigo. Esqueci de botar a referência ali nesse slide. Depois eu mostro qual artigo que é. E segunda linha, os duais. Terceira linha, os IMAUs e benzos. Para transtorno de pânico, primeira linha, os inibidores seletivos e os duais. Segunda linha, os tricíclicos e terceira linha, os benzodiazepínicos e IMAUs. Para o toque, inibidor seletivo de primeira linha, tricíclicos segunda linha e benzo terceira linha. E no TEPT, também inibidor seletivo de primeira linha, segunda linha mirtazapina e terceira linha benzodiazepínicos e antipsicóticos atípicos. Então, esse primeira, segunda e terceira linha não é regra, tá? Isso é uma recomendação desse artigo aí, que é um artigo indiano, muito bom, por sinal, bem escrito, assim, bem estruturado. Só que essa é a recomendação deles, né? Eu peguei ela porque nem todos os artigos ou capítulos do livro têm estruturadinho assim por tipo, por transtorno e qual recomendação. Eu achei interessante botar essa para a gente saber que tem algumas pessoas que recomendam dessa forma. Aqui está os medicamentos principais com a dose e a máxima dose recomendada. Eu circulei ali o escitalopram porque eles recomendam muito ele, porque ele provavelmente é um dos mais seguros no idoso, por ter menos interações e menos efeitos colaterais. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um agora. Eu deixei a tabela aí caso alguém queira checar com calma.
E aí a gente tem que esperar pelo menos 2, 4 semanas para ver a resposta, e mais tempo no toque no TEPT, às vezes 2 meses, enfim. Dá para combinar os benzos por 2 a 4 semanas no início do tratamento, mas alertar o risco de queda, tontura, confusão e dissociação. E aí eu botei aquela tabela de novo, só que circulando ali a terceira linha e os benzos, né? Para a gente ver que os benzos estão sempre ali como terceira linha em todos os transtornos, por causa desses riscos. Agora um pouquinho sobre cada medicamento, dos principais. Dos antidepressivos a gente tem o estalopram, que é aprovado para TAG, eficaz nos outros também, e é mais seguro, como eu já falei. O citalopram tem que cuidar em quem tem problema cardiovascular, cuidar com a dose. Então, se for menor de 65 anos, usar até 40 miligramas. Se for maior de 65 anos, usar até 20 só. Isso em quem tem problema cardiovascular, tá? Sertralina é aprovado pelo FDA para transtorno de pânico e fobia social, mas é eficaz nos outros transtornos também, não tem muitas ressalvas. A paroxetina é aprovado pelo FDA para TAG e transtorno de pânico, mas tem muito efeito anticolinérgico, como boca seca, confusão, tontura, sonolência, então também a gente tem que cuidar no idoso com o uso da paroxetina. A fluoxetina é aprovada pelo FDA para transtorno de pânico e ansiedade social, mas cuidado porque inibe muitas enzimas do P450, assim como a fluvoxamina, que é eficaz nos transtornos, apesar de não ser aprovado pelo FDA, mas também inibe muitas enzimas. Dos duais, a venlafaxina é aprovado para TAG e ansiedade social, tem risco de aumentar a PA, então também tem que cuidar no idoso. A duloxetina é aprovado pelo FDA para TAG e tem o risco de sudorese excessiva e retenção urinária, mas teoricamente é mais seguro que a venla. Dos antidepressivos tricíclicos, tem a amitriptilina, a mipramina e a nortriptilina, são eficazes no geral, tem um papel também na dor neuropática, nas cefaleias, mas a gente tem que cuidar, assim como com a paroxetina, com os efeitos anticolinérgicos. Os imaus, como a tranilciclopramina e a feneuzina, são eficazes no transtorno de pânico e fobia social, mas tem o risco de hipotensão, queda e crise hipertensiva. Pode ser difícil de fazer as orientações para os idosos e cuidadores quanto à questão de alimentos e interações medicamentosas. Aí os atípicos tem a mirtazapina, tem poucos estudos com ansiedade isolada, mas é seguro no idoso por poucas interações e efeitos colaterais não tão ruins, porque ele pode ajudar com insônia e com apetite, né? Eu sei que os geriatras adoram usar a mirtazapina, né? Porque ajuda a dormir e faz eles ganharem peso. Então pode ser uma boa escolha. A vortioxetina, né, que é um antidepressivo mais recente, tem poucos estudos, mas sabe-se que tem eficácia e tem algumas evidências que alguns estudos têm demonstrado alguma melhora cognitiva e tem poucos efeitos colaterais, então pode ser uma boa escolha também. A buspirona tem poucos estudos com idosos, mas é mais seguro que benzo e é eficaz no TAG. Só que tem muitas taxas tem altas taxas de abandono porque demora para agir, né? Não tem aquela ação imediata do benzodiazepínico, é mais parecida com os antidepressivos, né? E aí você fica pensando qual que é o papel dela, então, né? Os antipsicóticos de segunda geração, a quetiapina tem demonstrado eficácia no TAG, em monoterapia e associada a antidepressivos. No toque no TEPT, a risperidona, quetiapina e olanza em associação aos inibidores seletivos têm utilidade. Cuidar com alterações metabólicas, osteopenia e risco de morte aumentado no idoso com antipsicóticos. Os estabilizadores do humor, lítio não tem evidência para nada nesse sentido. E o que tem mais evidência aí que tem nos artigos é a carbamazepina e a lamotrigina, principalmente no TEPT. A lamotrigina tem demonstrado eficácia no transtorno de pânico com agorafobia e na depressão unipolar com ansiedade. Só que tanto a carba quanto a lamotrigina tem muito efeito colateral e interação medicamentosa, então não é bom a gente usar como primeira escolha. E os beta-bloqueadores têm potencial para ansiedade de desempenho somente, e a gente usa até bastante em jovem, né, para autoescola, apresentação, essas coisas. Mas no idoso não é recomendado pelo risco associado aos efeitos colaterais e interações medicamentosas. Então, evitar beta-bloque para essa ansiedade de desempenho no idoso. Também é menos comum, né?
E o final do tratamento, né, deve durar pelo menos um ano após a estabilidade do quadro e até 2 anos. A realidade é que a gente sabe, pelo menos no ambulatório ali, que fica usando mais tempo, né? O que é muito difícil também chegar em remissão dos sintomas. Reduzir a dose no decorrer de meses e monitorar com frequência, 3 a 6 vezes ao mês, e aí ficar de olho na remissão ou na exacerbação da ansiedade e nos sintomas cognitivos emergentes após a retirada do tratamento. Aí só algumas peculiaridades da ansiedade com comorbidades clínicas. Na doença cardíaca, a ansiedade pós-infarto é comum e o tratamento é com antidepressivos, né? Com a estalopram, sertralina, bupropiona, mirta, duloxetina, venlafaxina. No DPOC, pode fazer um transtorno de pânico-like, assim, que o paciente tem medo de ataques de pânico pela falta de ar, fica se sentindo culpado por ter fumado a vida inteira, começa a fazer evitação social por causa disso, por causa dos medos de ter ataque de pânico ou de faltar ar na rua, fica muito difícil de separar a ansiedade da falta de ar pelo enfisema. O tratamento é com antidepressivos, psicoeducação, como eu falei antes, e treinamento respiratório. No Parkinson, 40% sofrem de ansiedade, como TAG, pânico, fobia social, toque, etc. E o tratamento é com inibidor seletivo, buspirona, intervenções psicológicas como relaxamento, treinamento de habilidade social e terapia cognitiva. Nas doenças endocrinológicas, pode acontecer a hipoglicemia, hipertireoidismo, feocromocitoma, etc. Identificar e tratar tanto a doença quanto a ansiedade é importante. Então, tratar a primeira doença, o feocromocitoma, por exemplo, ou o hipertireoidismo, e aí ver o que sobra de ansiedade pura, né? E na malignidade, no câncer, a ansiedade, nesses casos, piora muito a qualidade de vida, traz problemas existenciais à tona para o paciente, né, as preocupações com o futuro, com a morte, o que vai acontecer. E esses pacientes sofrem com isolamento social, dor, fadiga, insatisfação com a vida. Aí os ansiolíticos, né, os benzodiazepínicos, antidepressivos também, psicoterapia e intervenções que envolvem também espiritualidade são importantes. Resumindo, eu deixei um fluxograma aqui para identificar e como manejar cada transtorno, que vem desse artigo indiano também. Então, você primeiro identifica o tipo de ansiedade, baseado no tipo, rever as características e iniciar o manejo. Então, aí tem o TAG. Eu não vou ler tudo, vocês podem olhar com calma se quiserem. Ele fala basicamente aqui de iniciar o estalopram, benzodiazepínico por 2 a 4 semanas, tem muita relação com a ansiedade de doença, e se não tiver resposta, considerar associar ou trocar por venla, imipramina, buspirona ou pregabalina, e prestar atenção no declínio cognitivo. Transtorno de pânico não é tão comum no idoso, é mais comum ter só ataques de pânico e começar por medidas não farmacológicas e mais de estilo de vida. Iniciar o tratamento, se precisar, com estalopram ou paroxetina. Evitar benzos por ansiedade de rebote. E se não tiver respostas, fazer aumentação ou trocar por mirtazapina, venla ou imipramina. Nas fobias, é muito comum, principalmente medo de cair, começar por medidas não farmacológicas e mudanças de estilo de vida para trazer mais segurança para o idoso. Iniciar o tratamento com estalopram paroxetina, dá para associar benzo por 2 a 4 semanas e também dá para trocar ou aumentar com venlafaxina. E prestar atenção ao declínio cognitivo. E aí no toque, principalmente acumulação e compulsões, né? Começar com mudança de estilo de vida e medida não farmacológica, tratamento com estalopram, fluoxetina ou fluvoxamina, dá para associar benzo também. Se não tiver resposta, fazer aumentação ou troca por clomipramina. E no TEPT, é muito raro, que igual no jovem, fazer reexperiência de fenômenos, flashback, né, ou dissociação, mas pode ser crônico e debilitante. Começar com mudança de estilo de vida e medidas não farmacológicas, como terapia, principalmente, e MDR. Se não for suficiente, iniciar o tratamento com paroxetina ou sertralina. O benzodiazepínico pode ser associado por 2 a 4 semanas e, se não tiver resposta, dá para mudar ou fazer aumentação com mirta ou venlafaxina ou dose baixa de antipsicóticos como olanzapina ou risperidona.
É isso, as referências são essas. Eu usei um pouquinho do livro só, mas principalmente foi baseado nesses dois artigos, que um deles que faz um apanhado geral com esses fluxogramas e tabelas, muito bom, e o outro que é mais a parte medicamentosa. Então é isso, qualquer dúvida é só me avisarem. Obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço.